A revista Veja da semana passada publicou uma entrevista interessante com a jornalista inglesa especializada em ciência, Angela Saini, aproveitando como gancho o lançamento do livro dela, Inferior: How Science Got Women Wrong. Inferior: Como a ciência se enganou com as mulheres, em tradução livre. Saini afirma que a ciência nasceu dentro de um contexto cultural em que a mulher era vista de forma diferente do homem, em uma sociedade sexista que fragilizava e inferiorizava o feminino. Abre aspas. Então não é surpreendente que a ciência tenha seguido o mesmo caminho, reproduzindo estereótipos e baseando os seus estudos em suposições herdadas da sociedade, diz ela, deixando claro que, a despeito de sua especialização, não compreende o que é ciência. Mas tem mais. Saini também não compreende a religião bíblica. Quando lhe foi perguntado se a forma como a religião retrata a mulher influenciou a ciência supostamente sexista, ela respondeu que sim, e definiu a religião que, para ela, é machista. Abre aspas. Adão e Eva foram a fonte primária de informação sobre a relação entre o homem e a mulher para o mundo cristão, fecha aspas. Para ela, a história do primeiro casal reforçaria o estereótipo da mulher como o segundo elemento. Mas de onde ela tirou essa ideia? Escolher o relato da criação foi um tiro no pé em seu discurso feminista. Se ela ainda tivesse usado passagens bíblicas pós-pecado que refletem a ascensão diabólica do machismo e a subjugação da mulher por homens pecadores, ainda daria para compreender, deixando de lado, claro, o fato de que a Bíblia descreve aspectos culturais reprováveis, o que não significa que Deus os esteja aprovando. No relato bíblico da criação, fica evidente que a mulher, a obra-prima de Deus, o último ser criado em uma ordem crescente de relevância e complexidade, é tão importante quanto o homem, embora ambos tivessem, e ainda têm, funções diferentes. O fato de ser usada no relato a palavra ajudadora ou adjutora idônea não diminui em nada a esposa de Adão. Na verdade, a expressão original hebraica, Ezer Kenegdo, também é aplicada a Deus como nosso ajudador. Isso significa que o Senhor é inferior a nós? Claro que não. Infelizmente, Saini parece entender pouco de Bíblia e menos ainda de ciência. Como é muito comum, ela confunde ciência com filosofia ou paradigmas e pensa que as afirmações dos cientistas equivalem à ciência. Esta é uma confusão recorrente. Atribui-se à ciência coisas que os cientistas dizem. A ciência não diz nada. Ciência é uma caixa de ferramentas que usamos para compreender o mundo que nos rodeia. Ciência não é uma invenção humana, não foi inventada, foi descoberta. A própria Saini dá um exemplo interessante na entrevista, que ajuda a compreender a diferença entre ciência e paradigma filosófico. Ela conta que em 2013, um grupo de cientistas da Universidade McMaster publicou um artigo sobre a origem da menopausa, no qual afirmam que a mulher deixa de menstruar na meia-idade porque os homens não mais as consideram atraentes, sendo então a menopausa um efeito evolutivo da falta de atração masculina por mulheres mais velhas. Para rebater essa pesquisa, a jornalista cita o trabalho de outro evolucionista, o biólogo George Williams. Para ele, a menopausa surgiu, em nossa espécie, como um mecanismo para proteger as mulheres mais velhas dos riscos do parto. O que há de ciência nessas afirmações? Praticamente nada. São meras opiniões evolucionistas que mostram uma casa dividida. Para ser justo, Saini acerta no alvo em um ponto, quando afirma que Charles Darwin foi o cientista que causou mais dano para a percepção dos cientistas em relação à mulher. Isso porque o naturalista inglês afirmou categoricamente, sem base alguma, que a mulher seria naturalmente inferior ao homem, sustentando que as mulheres estavam atrás dos homens na escala evolutiva. Por não fazer ciência de verdade, Darwin deixou de considerar o contexto social de seu tempo, que impedia as mulheres de terem acesso à educação, à informação, à possibilidade de participar de descobertas científicas da época, etc. Abre aspas. O poder das ideias de Darwin e seu status fizeram com que suas teses embasassem muitos trabalhos de cientistas nos séculos seguintes. Diz Saini, sem perceber que, na verdade, está reconhecendo que o darwinismo contaminou muitas áreas do saber, influenciando filosoficamente inúmeras pesquisas e trabalhos. Ao responder à última pergunta da entrevista, Saini diz que o o feminismo está fazendo com a ciência é melhorá-la, confrontá-la. O feminismo tem ajudado a questionar estereótipos que são justamente irracionalidades que faziam parte da ciência. Errado. Pois, como eu já disse, ciência não é machista nem feminista.
Machistas e feministas são os cientistas. Assim como Deus e a Bíblia não são machistas nem feministas. Machistas e feministas são as pessoas e as culturas retratadas na história bíblica. Esses são os verdadeiros estereótipos que precisam ser derrubados. Mas não serão graças ao feminismo radical ou a qualquer outro ismo. Serão derrubados pela verdadeira religião e pela verdadeira ciência, quando as pessoas estiverem dispostas a compreendê-las.